Muito bem, então vamos procurar trabalhar com o princípio da superposição. Bom, no que consiste este princípio? Consiste em que, dado um conjunto de cargas caracterizadas, sejam cargas concentradas, sejam cargas distribuídas em uma determinada estrutura, o efeito produzido por estas cargas na estrutura é equivalente ao efeito produzido por suas cargas individualmente. Então, se é dada essa estrutura e dada essa força de 400 kgfm e um carregamento distribuído de 1.500 kgfm, podemos separar este sistema, ou seja, fazer com que todo este sistema ele venha a ser equivalente a um sistema que tenha a mesma viga, a mesma estrutura, mas com caracterização de um carregamento distribuído mais um carregamento concentrado. Então, o efeito produzido por este conjunto de cargas, podemos realizar esta separação. Então, toda essa parte separada, somada, vai produzir o mesmo efeito de todo o conjunto. Então, imagine, todo esse carregamento produzia uma reação de 875 e uma reação de 2.225. Se formos analisar separadamente, com carregamento distribuído, a reação é de 675 e 2.025. Da carga concentrada é 200 e 200. Então, se somarmos estas reações, vamos ter o valor de 875. 675 mais 200. O BY da mesma forma, 2.025 mais 200, 2.225. Então, o efeito produzido nas reações também será o mesmo efeito produzido pelos esforços internos. Então, a gente pode analisar individualmente estas estruturas e obter o equacionamento e as funções dos esforços internos de forma individual e depois realizar a somatória das equações. Então, verificamos nos vídeos anteriores a obtenção da equação do momento fletor e também o gráfico produzido pelo momento fletor, caracterizado desta estrutura. Então, nesta estrutura, tínhamos a representação do momento fletor no gráfico, caracterizado, então, neste trecho de 0 até o valor 1,2, representamos esta função, esta parábola. No trecho correspondente de 1,2 até 1,8, tínhamos a representação de uma nova função. Ou seja, estas funções estabelecidas eram em função de ter trechos que tínhamos uma certa descontinuidade. Então, quando realizamos a varredura da esquerda para a direita, a função é a mesma, mas temos uma interrupção aqui em função de uma reação, então vamos ter uma nova configuração de função. Então, aqui temos esse trecho que corresponde a esta função e este trecho daqui até 1,2 que corresponde a esta. Da mesma maneira, a gente pode obter o esforço interno de momento fletor para a carga concentrada. Então, para a carga concentrada, a gente pode estabelecer, verificar trechos que venhamos ter uma mesma configuração. Então, se realizarmos a varredura da esquerda para a direita, vamos ter um trecho. Temos uma carga concentrada, então vamos ter o segundo trecho. Temos uma reação, então vamos ter o terceiro trecho. Então, temos três funções correspondentes ao efeito do momento fletor para a carga concentrada. Então, a gente já verificou em vídeos anteriores a obtenção destes gráficos. O que acontece? Quando queremos ter a representação do momento fletor de toda esta estrutura, então a gente vai ter que procurar somar as equações. Então, em cada trecho que venhamos ter a mesma configuração, realizamos a soma. Então, a gente pode observar aqui que a configuração estabelecida desta estrutura
esta função ela é válida de 0 a 1,2, depois de 1,2 a 1,8. Mas o que acontece nesta segunda estrutura? A configuração ela é válida somente de 0 até o valor de 0,6, que é onde está a carga concentrada. Depois de 0,6 a 1,2, ou seja, eu tenho alterações de configurações. Então, eu tenho que realizar a soma destas funções de tal maneira que eu venha a ter a mesma configuração. Então, a gente observa que temos 3 trechos distintos. Então, neste trecho de 0 a 6, realizamos a somatória. Quem é válido nesse trecho de 0 a 6? É esta função, porque ela é válida até o valor de 1,2, então ela é válida até 0,6. Mais esta função. Então, ao realizar esta soma, vamos ter 675x menos 1.500x ao quadrado sobre 2, mais 200x. Então, aqui vamos ter o valor estabelecido da função de 875x menos 1.500x ao quadrado. Da mesma maneira, quando realizamos esta varredura na função, verificamos que a função ela vai permanecer a mesma, de 0,6 a 1,2. Mas aqui temos uma função diferente entre 0,6 a 1,2. Então, vamos ter que realizar da mesma forma a mesma soma, 675x menos 1.500x ao quadrado sobre 2, somando com menos 200x mais 240. Então, temos que esta soma vai resultar nesta função, porque vamos ter que diminuir menos 200x mais 675, vamos ter 475x. Permanece sendo uma parábola, mas a configuração está sendo distinta. Bom, e depois do trecho correspondente a 1,2 até o valor de 1,8, também vamos realizar a soma do momento fletor. Nesta parte daqui é 0, então vamos somar 0 mais esta função, vai permanecer esta função. Então, realizamos esta somatória e vamos manter esta função. Então, o que seria esta representação, essa soma das funções? Então, vamos ter o gráfico correspondente tanto desta função do carregamento distribuído. Então, a função do carregamento distribuído corresponde a esta função que está em laranja. E o carregamento da função da carga concentrada, ou seja, a caracterização dos esforços internos da carga concentrada vai ser representada aqui em verde. Então, o que seria esta soma das funções? É verificar, se quisermos construir este gráfico, a gente vai verificar trechos. Então, eu posso escolher um ponto qualquer aqui para realizar o esboço desse gráfico. Então, eu tenho esses 2 gráficos, então eu posso marcar um ponto qualquer e realizar a soma. Imagine que eu marque nesta direção aqui. Então, a soma correspondente vai ser toda esta distância da representação do momento fletor que está em laranja, mais esta distância do momento fletor, no caso, que corresponde em verde. Então, a soma de toda essa parte em laranja mais essa parte em verde vai corresponder a esta distância. Então, este seria um ponto. O outro ponto, da mesma maneira. Então, eu posso estabelecer aqui uma referência. Temos, neste ponto daqui, toda esta distância corresponde ao valor do momento fletor que está em verde, mais esta distância em laranja. Então, se levarmos toda essa parte da distância em laranja para essa parte superior, vamos ter um segundo ponto. Então, temos aqui a distância correspondente da parte em laranja e toda essa distância em verde. Então, se deslocarmos toda esta parte daqui para a parte superior, vamos ter um segundo ponto. Então, da mesma maneira, se tivermos um ponto negativo, um exemplo, essa soma deste ponto
com essa parte vai permanecer esta mesma representação, porque essa função em laranja tem o valor 0. Então, poderíamos marcar aqui, tá? Então, nesse ponto, só teríamos a marcação deste ponto, porque o valor do momento fletor em verde com o momento fletor em laranja vai manter o momento fletor em verde. Se tivermos um valor negativo, da mesma forma, vamos realizar a soma. Então, vamos supor aqui que temos esta medida que corresponde a um valor negativo. Então, eu vou realizar a soma de toda essa parte daqui negativa com esse valor positivo. Então, tem que realizar um valor que eu venha descontar toda esta parte daqui em relação à função. Então, toda essa parte daqui ela vai ficar descontada, que eu vou ter este ponto. Então, se eu tenho toda essa medida, menos esse valor que é positivo, com isso eu tenho uma nova marcação. Essa parte daqui somado com 0 vai permanecer. Então, eu posso esboçar a função. Então, a função correspondente irá passar por estes pontos. Então, aqui eu tenho um esboço dessa parte da função. Então, este esboço daqui corresponde à representação do gráfico do momento fletor de todo este conjunto. Então, aqui a gente está realizando uma superposição dos efeitos. Essa parte daqui vai ser somado com 0, então vai permanecer. Então, com isso, temos uma ideia geral da representação da função do momento fletor de toda a estrutura, somando os efeitos individualmente. Então, muitas vezes a gente quer verificar o efeito individual de um determinado carregamento, podemos realizar esta separação. Então, a gente observa que no gráfico, o ponto de máximo ele vai ser alterado. Então, quando trabalhamos somente com carregamento distribuído, tínhamos uma localização do ponto de máximo. Quando realizamos com uma carga, um conjunto com uma carga concentrada, vamos ter uma diferenciação. Então, todo esse conjunto vai deslocar o ponto de máximo. Aí, para saber o máximo momento fletor, teríamos que realizar a derivada desta função, que corresponde à soma das duas funções, igualar a 0. Com isso, teríamos a localização do ponto de máximo. Então, com isso, a gente consegue verificar os efeitos produzidos de forma individualmente. Claro, em alguns casos é interessante realizar isso, mas tem determinadas estruturas, a gente pode realizar os cortes e já representar a função de forma direta, sem trabalhar com esta partição.